O Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade o pedido de liberdade da influenciadora e advogada Deulane Bezerra. Os ministros rejeitaram o argumento da defesa, que pedia prisão domiciliar pelo fato dela ser mãe de uma criança de 9 anos. A defesa tentava converter a prisão preventiva em domiciliar, alegando que Deulane é a única responsável pela filha de 9 anos. Mas os ministros da quinta turma não aceitaram o argumento. Na decisão, o tribunal destacou o, abre aspas, intenso envolvimento da influenciadora com a organização criminosa e com o esquema de lavagem de dinheiro, fecha aspas. Deulane foi presa no dia 21 de maio, na mansão onde morava, em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Ela foi o principal alvo da Operação Vernix, uma ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo. A investigação apura um esquema milionário de lavagem de dinheiro do PCC, com mais de 20 milhões de seguidores na internet. A advogada foi indiciada por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora, por determinação da Justiça Federal e após a negativa do STJ, Deulane Bezerra vai continuar presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral adiou a decisão sobre a liberação da pesquisa que mostra queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro. O julgamento da liminar do ministro Nunes Marques estava marcado para a sessão da noite de hoje. Por isso vamos conversar ao vivo com a Giovana Andrade, que chega na tela do Acrítica Brasil com as informações do assunto para a gente. Giovana, boa noite, bem-vinda. Traga as informações então. Oi, Carolina, boa noite a você, a Diniz, a todos que nos acompanham. Vamos então falar sobre o andamento dessa sessão, desse julgamento que, como você trouxe, estava previsto para ter uma decisão ainda nesta noite, mas não foi o que aconteceu. A decisão então vai ficar para uma outra data por conta de um pedido de vista da ministra Estela Aranha. A partir disso, a sessão foi interrompida para que uma posterior data seja então anunciada para o julgamento final. Mas a partir de agora, a decisão ela continua valendo, a decisão monocrática do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que decidiu então pela suspensão imediata da pesquisa da Atlas, que foi divulgada no dia 19 de maio e que apontava de fato essa diferença de 7 pontos. Lula, o candidato e presidente da República à presidência, aparecia então 7 pontos à frente do também candidato a essa corrida eleitoral ao cargo executivo federal, maior cargo executivo federal, Flávio Bolsonaro estava então à frente. Isso aconteceu em que contexto? Após a divulgação daquele áudio em que Flávio Bolsonaro tem então uma conversa com Daniel Worcaro, em meio então àquela discussão que a gente segue fazendo sobre os escândalos do Banco Master. O que nós temos então em relação à decisão que ficou a partir de hoje? Além dessa suspensão imediata da publicação, da divulgação, do impulsionamento em qualquer mídia ou plataforma dessa pesquisa, também ficou direcionado à Atlas que, no prazo de 2 dias úteis, apresente um relatório técnico que traga toda a abrangência ali de materiais que foram utilizados para fazer essa pesquisa, metodológicos, o material audiovisual, inclusive, que aparece em uma das perguntas feitas ali à população, que não apareceu ali nos autos durante esse julgamento, então também foi cobrado que, especialmente, esse material audiovisual seja apresentado, o seu conteúdo, para que os esclarecimentos sejam então feitos e a análise também por parte da Corte Eleitoral seja feita posteriormente. No decorrer da sessão, houve ali algumas falas. A representante do Partido Liberal, uma advogada que falou ali em nome do Partido Liberal, se pronunciou depois da leitura do relatório feito pelo ministro Nunes Marques e ela citou, entre outras situações, de que a questão do controle de uma pesquisa feita por um instituto não é algo novo no país, é inclusive força de lei. Mas o que é novo, então, é que a Justiça Eleitoral se depare com uma análise como essa a ser feita a partir da intenção dessas pesquisas, que, de acordo com a própria
próprio questionamento apresentado pelo Partido Liberal, se tratava de uma pesquisa que tinha muitas questões referenciando ali Flávio Bolsonaro com o envolvimento no escândalo do Banco Master, ali a Daniel Vorcaro. Então, essa era a grande questão que estava em jogo ali. Ela apresentou, inclusive, outras situações de outras pesquisas que, se por um acaso essas pesquisas trouxessem um contexto de falas negativas do presidente Lula, por exemplo, e logo em seguida fosse questionada a população em quem ela votaria e apresentasse ali esse contexto negativo, isso seria também uma indução que não se tornaria neutra, né? Não traria ali a opinião pública de forma limpa, e sim induzindo aquela população a fazer então a sua escolha a partir de um contexto negativo sobre aquele candidato. Então foi isso que foi apresentado ainda pela representante do Partido Liberal. Logo em seguida, o representante do Instituto Atlas se manifestou também. Ele questionou, inclusive, um precedente que ele citou que pode ser perigoso, porque a Corte Eleitoral não está, então, verificando a metodologia, mas sim a ordem das perguntas que foram feitas ali em um questionário, que é uma pesquisa eleitoral. Por quê? Eu falo isso porque a gente verificou ali na íntegra a pesquisa divulgada pelo Atlas e verificamos que as 10 primeiras perguntas, elas se baseiam ali apenas nos contextos e também colocando nomes, apresentando nomes, sem nenhum contexto negativo ou positivo desses candidatos. A partir da 11ª pergunta deste questionário do Atlas, é que aparece, então, o escândalo do Banco Master, e aí, posteriormente, aparecem outros questionamentos também envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro e colocando também essa análise para a população fazer. Ele questionou isso, pediu, então, pelo indeferimento, o que não aconteceu, pelo menos de forma liminar, fica, então, suspensa, continua suspensa essa pesquisa da Atlas divulgada no dia 19 de maio. Então, temos essa decisão que é apenas em caráter de tutela de urgência mesmo, mas que vai ser marcada, então, uma data posterior para o julgamento, e aí sim os votos de todos os ministros da Corte ali da Justiça Eleitoral se pronunciarem e darem os seus votos. A partir de agora a gente fica acompanhando, então, os movimentos da Corte Eleitoral sobre essas e também outras pesquisas que virão. Carolina Diniz. Obrigada, Giovana, pelas informações que você traz ao vivo para a gente. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!